Vamos retomar a leitura, os estudos? Todos animados? Excelente, sempre na companhia da Joana, né? Fantástico. Então vamos fazer um momento de silêncio interior, de introspecção, elevando os nossos pensamentos ao Altíssimo, agradecendo pela oportunidade, agradecendo pelo retorno nossos encontros, dos nossos estudos, e pedindo com humildade a inspiração, a proteção, para que possamos ser humildes instrumentos do bom, do justo, do belo no mundo. Que assim seja. Bom, nós vamos dar continuidade ao 7º capítulo, temos um último eixo para tratar ainda no 7º capítulo, o ser subconsciente. Então nós vamos dar uma continuidade, seria interessante retomar essa leitura em casa depois, para fazermos o fechamento do capítulo 7, e aí quaisquer considerações, reflexões podemos fazer no nosso próximo encontro, sem problema. Tivemos uma pausa um pouquinho mais longa. E entraremos no 8º capítulo, um capítulo bastante interessante da obra Autodescobrimento, são os sicários da alma. Então, o último eixo no capítulo 7, é o penúltimo, na verdade, né, que eu vou retomar do nosso último encontro, penúltimo e últimos eixos. Reciclagem do subconsciente. Então, nós conversamos bastante sobre a estrutura da psique. Conversamos um pouco sobre a nossa estrutura, identificando que não temos apenas o aspecto consciente, ou a consciência reflexiva, que a gente costuma denominar na psicologia, ou chamamos de eu, de ego, mas nós temos um outro aspecto extremamente relevante, fundante da nossa psique, que é o inconsciente. Então nós conversamos um pouquinho a respeito do inconsciente. É lógico que a nossa abordagem é sempre indireta, que é um estudo, né? Nós não estamos fazendo análise, aqui é um estudo, e o inconsciente, ele por definição é inacessível. Então nós vamos acessá-lo de forma indireta. Fizemos até uma metáfora com a física no buraco negro, não sei se vocês se recordam. E falamos sobre o inconsciente pessoal, são os conteúdos que nós reprimimos, não deixamos à disposição do eu, do ego, e o inconsciente coletivo. Aí é uma abordagem ainda mais complexa, aí há algo específico da psicologia junguiana, da psicologia analítica ou complexa, que é o inconsciente coletivo. E identificamos o inconsciente coletivo como essa oportunidade de dialogar com o divino, com Deus, onde estão escritas as leis divinas. E aqui nós estamos no limiar do contato do inconsciente com a mente consciente. Nós denominamos de subconsciente. Algo que quando a gente consegue investir um mínimo de energia psíquica, aflora a consciência. E aí, tomando consciência, a gente consegue elaborar ou reelaborar, ressignificar. E aí, geralmente, ocorre uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Nós temos uma frase que a gente costuma dizer: tomei conhecimento, tomei consciência dele. Isso é um processo muito complexo, como eu disse, mas muito poderoso. Então, aqui a gente vai falar sobre algumas considerações dessa reciclagem. Por que reciclagem? A gente primeiro precisa identificar o que consta nesse subconsciente, para entendermos minimamente o mecanismo da nossa psique, nossa mente inconsciente, para conseguirmos fazer esse trabalho de integração. Então nós pensamos num ser, atualmente, que o somos fragmentado, e a gente está buscando essa condição de integração. A gente utiliza na psicologia o termo individuação nesse processo. Então nós buscamos a completude do ser. No aspecto psicológico, falar sobre perfeição é muito metafísico. E a psicologia tem um certo receio com a metafísica, porque muitos desacertos, muitos conflitos surgiram na metafísica. Então há linhas psicológicas que são avessas à metafísica. Eu particularmente acho a metafísica extremamente interessante e muito importante para o nosso estudo. Mas aí já é uma colocação pessoal. Então o termo perfeição na psicologia é algo mais complexo de trazer. Muito difícil, tem que ser muito cauteloso. Mas aqui, na nossa perspectiva, numa perspectiva religiosa, nós estamos buscando essa completude do ser, que vai se manifestar numa perfeição relativa. Por que relativa? Porque é o que a gente consegue compreender no momento, senão fica o uso da palavra só pelo uso da palavra. Então, um primeiro parágrafo, vou continuar trazendo alguns parágrafos para
para nos convidar ao diálogo. Então sintam-se à vontade para participar. Acho que essa dinâmica tem funcionado bem para vocês? Então, vamos continuar. Então, primeiro parágrafo, é imperiosa, periodicamente, uma atitude enérgica, equivalente em relação aos depósitos do subconsciente, em favor da autorrealização. Retirar o entulho psíquico torna-se fundamental para uma existência saudável. Aqui que a gente percebe as dificuldades no uso da palavra. Então, quando a gente fala individuação na psicologia, dá para fazer uma associação com autorrealização. É a realização do ser, a busca pela plenitude, pela perfeição. Agora, por que a gente utiliza outro conceito? Porque, infelizmente, a autorrealização está muito associada ao ego. Então, quando a pessoa consegue realizar as vontades do ego, ela pode confundir isso como autorrealização. A imposição das suas vontades, dos seus caprichos, a arbitrariedade. E não é dessa autorrealização que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma autorrealização profunda, o significado legítimo do vocábulo. Está bem associado a esse processo de integração do ser, de desenvolvimento, autodesenvolvimento ou individuação. Então entendam essa autorrealização numa perspectiva mais abrangente do nosso desenvolvimento psíquico, para não confundir com a imposição das vontades do ego, geralmente motivadas pela vaidade. Então não é dessa autorrealização que a gente está falando. Então, é fundamental e imperioso retirar o entulho psíquico. Ela faz essa analogia, né, uma metáfora, entulho psíquico, tudo aquilo que está prejudicando justamente esse processo de integração do ser e de desenvolvimento. A nossa busca por essa perfeição relativa, pela plenitude do ser. Então, fazer esses exercícios, e ela coloca o termo também muito interessante, energicamente. Então, com o exercício da vontade, com a imposição da força de vontade, periodicamente a renovação desses mecanismos psíquicos, que geralmente são deletérios e nos levam a automatismos nos momentos de emoções perturbadoras, emoções mais intensas, impulsividade, muitas coisas afloram. Então, reminiscências de um passado difícil, conflitos que nos deixaram mágoas e ressentimentos, quando não trabalhados, afloram nesses momentos de emoções perturbadoras, intensas. E a gente acaba reagindo, ou não consegue agir. Aí qual que é a pretensão, eu diria um tanto quanto ousada, da nossa força de vontade? Não, no momento em que acontecer, eu vou impor a minha vontade, vou ter absoluto autocontrole. Mas é uma tentativa que, no momento, não vai surtir efeito. Porque nesse momento que nós somos tomados pelos complexos, isso também é um termo da psicologia, né? Nós somos possuídos temporariamente por esses complexos psíquicos, são estruturas psíquicas com alto teor emocional, a gente vai reagir. Então, a reação faz parte do nosso processo psíquico. O problema é por que a nossa reação foi daquela natureza. Se nós trabalhássemos esses processos num momento de serenidade, de calma, no momento em que eu disponho de tempo, disponho de privacidade, estou sozinho, consigo fazer todo esse trabalho, eu consigo ter uma reação, um automatismo mais saudável. Então, o problema em si não é o automatismo, porque ele é íncito à nossa estrutura, ao nosso funcionamento psíquico. Mas o problema é que a gente não faz uso correto. A gente deixa para fazer a intervenção no momento em que a intervenção não é correta. E isso acontece muito no diálogo, não só intrapessoal, mas interpessoal. Não sei se vocês já perceberam que, às vezes, querer resolver o problema da pessoa é inoportuno naquele momento. E a última coisa que ela quer é uma solução. Ela está buscando naquele momento um acolhimento. Então ela está desabafando, ela está desestruturada. E aí você chega extremamente cirúrgico e racional. Não, mas isso é muito simples, faz assim. Não é uma boa intervenção. Aí você está se colocando num posicionamento assimétrico e a pessoa ela não vai se sentir respeitada, acolhida, compreendida. Ela não vai se sentir real. Ela está sentindo profunda dor naquele momento. Então ali você consegue fazer um acolhimento, uma escuta ativa, sincera, atenta, e depois, no momento oportuno, você coloca as suas considerações, as suas sugestões, a sua opinião, quando for conveniente. Então, para nós é a mesma coisa.
né? Então, naquele momento que eu preciso agir no ímpeto, tomar uma decisão, como eu vou rebater aquela ofensa, isso eu já preciso trabalhando antes. Então, cuidado com os entulhos, né? Eles se acumulam. E como eles saem da luz da consciência, a gente tem a falsa pretensão de que acabou, está resolvido. Eu empurrei, não, esse assunto está resolvido, nem me lembro mais, está tudo certo, está perdoado, está compreendido. Na verdade, não foi bem elaborado. Deixar que o fogo da lucidez destrua a residência das paixões. Isso foi o que suscitou uma imagem que o Edson compartilhou no último encontro. O fogo. Não sei se vocês se recordam. Deixar que o fogo da lucidez, não se recorda? A gente falou da transmutação. Deixar que o fogo da lucidez destrua a residência das paixões, onde cada um se esconde, e onde estão os condimentos neuróticos e as fixações tormentosas, as monideias. Faz-se imprescindível para encarar a existência sem disfarces, que é extremamente difícil, com sentimentos abertos a outros valores, a novas conquistas. Esse é um processo que vai trazer toda a nossa herança psíquica, não só dessa existência, mas de múltiplas existências. Então, ter esse momento de autocuidado, que é justamente o que a gente está buscando aqui também por meio da leitura, dessa convivência, do lazer edificante, ou seja, de diversas estratégias para vencer a nossa própria resistência, vencer os inimigos internos, que são os reais, e conseguir ter um diálogo real com a gente mesmo. Aí sim eu consigo, no futuro, estabelecer um diálogo efetivo com o próximo também. Elson, por favor. Claro. Para que a gente clareie num caso concreto, né, para materializar o pensamento. Bom, a primeira pergunta esses complexos é quase sinônimo de recalque? Nós recalcamos ou não? O complexo é uma coisa e que pode não ser é sinônimo, mas geralmente está recalcado. Sim. Vamos dar um exemplo, né? Então, eu estou com o arquétipo do religioso bonzinho, então que eu estou perdoando todo mundo, mas eu estou me enganando a todos. Sim. E estou jogando as minhas mágoas, as minhas queixas para baixo do tapete. Perfeito. Ficticiamente ficando bonzinho lá fora. Perfeito. Isso é um complexo. Você vai ali. Ali. Exato. Isso vai chegar uma hora que vai explodir. E ele vai vir com uma força desproporcional. Sim. Porque ele está lá sendo acumulado. O entulho acumulado, um lixo que vai explodir. Perfeito. Fazer uma analogia parecida. Exato. E aí que é interessante, a gente não pensa só em complexos isolados. Eles se conectam, eles se misturam e eles se constelam. E aí ele vai trazer um outro que talvez nem tivesse uma relação direta com aquele assunto. Exatamente. Ali. Mas simbolicamente a gente consegue fazer associações por meio de imagens psíquicas. E aí, dependendo da situação, da energia que ele acumula, ele pode possuir a vontade do eu temporariamente. A vacina para isso, que é o autoconhecimento, é você trazer luz para a sombra. Perfeito. Entender e aceitar que você ainda não consegue perdoar. Exato. Então aquele assunto não está lá para baixo do tapete. Perfeito. Então ele não está querendo força sem que você perceba. Exato. Exato. Essa aqui é a questão, sem que você perceba. Então esse processo de repressão, de recalque, é justamente o que fortalece. Trazer a consciência, por mais amedrontador que seja, é a única possibilidade de efetivamente resolvermos a situação e crescermos com ela. Só que o processo é doloroso, então requer muito autoenfrentamento. É justamente isso, é uma boa analogia para a gente poder pensar. A mente é muito interessante, né? Vocês gostam de estudar a mente também? É bastante interessante. Necessário, portanto, penetrar-se mentalmente, como realmente um observador de si mesmo. E é interessante porque você começa a perceber, por isso que eu falo de fragmentos, essa questão de fragmentação. Quem que é o eu que vai observar o eu? Mas você vai se colocar temporariamente em terceira pessoa e estabelecer esse diálogo, que ela coloca como penetração mental, e confrontar os seus complexos, e conseguir dialogar com eles. Isso significa integração da sua sombra, como o Edson comentou. Aquilo que a gente não quer observar de nós mesmos, aquilo que nós não queremos reconhecer a respeito de nós mesmos. Que, em geral, isso é um processo inconsciente. A gente não consegue reconhecer isso conscientemente.
mas é projetado no outro. Toda projeção é inconsciente. Então, quando a gente fala, eu fiz essa projeção que eu estou projetando. Não, você está só utilizando palavras e também, muito provavelmente, divagando. Todo o processo de projeção ele é inconsciente. E eu projeto no mundo justamente para que eu possa confrontá-lo de alguma maneira. Eu não estou fazendo isso internamente. Então eu fico à mercê desse mecanismo psíquico. E aí a gente traz aquela está no Evangelho, que a gente vê o cisco do outro na trave. Exatamente, aquela trave que você tem. Você está vendo no cisco do outro. Exatamente. O cisco do outro se torna a sua trave. E você precisa lutar. E você acha que você está lutando contra o outro. Mas na verdade você está lutando contra aquilo que você não gostaria que estivesse mais em você mesmo. Mas reconhecer isso requer muito trabalho, muito desenvolvimento. Aí você vai perceber que você não vai conseguir desligar o mecanismo, né? Mas você, pelo menos entendendo o mecanismo, você consegue tomar decisões mais acertadas. Você não necessariamente vai para o confronto, não vai para o conflito, não vai para a ofensa, mas você percebe que você está sentindo raiva, irritação, que aquilo está te incomodando profundamente. Mas aí você vai encontrar outras formas de lidar com aquilo. Então, penetrar-se mentalmente com coragem, essa é uma grande descida, né? A catabases ou catábases, como a gente comentou, os gregos utilizam, a fim de avaliar as impressões infantis arquivadas, as pessoas modelo gravadas. Isso é muito importante. Quais são os meus modelos, as minhas inspirações? Quem que eu admiro? Quem que eu gostaria de me tornar? Mas aí tem que tomar cuidado com a imitação. A imitação também não é um processo saudável. Então você vai ter como inspiração, mas não como imitação. Você vai ver naquela pessoa uma virtude, um chamado para um valor, um princípio, algo que inspira que você desenvolva isso à sua maneira, na sua vida. Isso é legítimo. Por isso que Jung tem um comentário muito interessante. Isso entra um pouco em conflito com uma parte religiosa no cristianismo, que fala da imitação de Cristo. Ele tem uma perspectiva interessante, ele fala, talvez um dos grandes ensinamentos do Cristo não seja imitá-lo, mas conseguimos nos tornar tão autênticos quanto ele conseguiu ser, quanto ele foi. Então, a inspiração que ele nos trouxe, nos convidar a sermos autênticos nesse exercício de valores, virtudes e transformação. E senão essa imitação ela fica superficial. E essa imitação ela fica a serviço dos meus complexos e da minha sombra inconscientizada. Eu acho que eu estou me desenvolvendo porque eu estou imitando certas palavras, eu estou fingindo certos comportamentos, mas eles só estão me distanciando da verdadeira autorrealização. Cuidado com essa imitação. E geralmente a gente imita quando nós nos sentimos vazios. Os choques não absorvidos, os fantasmas criados pela imaginação e os medos cultivados pela fantasia lúdica. Muito interessante. Reavaliando-lhes os significados e selecionando-os, de modo a libertar-se de todos aqueles que são afugentes e preservando as impressões enriquecedoras, aquelas que proporcionam bem-estar. Então, olha a associação que ela fez entre os medos que são cultivados e fantasia lúdica. Quanto prazer nós nos comprazemos nessas fantasias de terror, de medo, de conflito, de perseguição, de paranoia, de prejuízo, de injustiças, só no intuito de nos vitimizarmos e nos colocarmos numa posição de impotência, de fragilidade, geralmente motivada pelo medo de tentar a mudança, já antecipando o fracasso e temendo a reprovação que nós vamos receber socialmente pelo fracasso. Então, o fracasso temporário pode até acontecer. O equívoco, a dificuldade, não deu certo, tentei, não consegui. Agora, talvez o que esteja nos assustando mais seja a repreensão social que vamos receber. O constrangimento, a vergonha, a culpa, o escárnio. Bom, estarmos preparados para isso é fundamental para o nosso processo, para a nossa escolha existencial.
Porque é uma escolha que está exigindo o melhor de nós. A cada minuto, a cada instante. Então, nos equivocarmos, errarmos, tropeçarmos, parece-me muito provável. Então, se houver esse mecanismo de coerção que eu atribuo esse poder ao outro, socialmente, isso pode atrapalhar e confundir as minhas tentativas, torná-las não tão verdadeiras. Então, quando eu quero, vamos supor, em um projeto, Perfeito. mas eu tenho receio dele não dar certo, de não conseguir. Perfeito. Quando eu penso assim, eu não quero fracassar, porque eu não quero. Eu já fracassei em outras coisas, e não quero fracassar nessa. Eu estou me enganando, eu não quero passar pela mesma dor, Entendo. ou realmente eu fazendo isso, mas eu estou pensando no social. Perfeito. Então, nesse caso, não é necessariamente uma enganação, porque o sentimento em si ele é legítimo. É óbvio que nós não queremos fracassar. Nós queremos ser bem-sucedidos nos nossos projetos, mas nós temos que ter um autoconhecimento do nosso atual estado, perceber as nossas limitações, as nossas capacidades e as probabilidades reais de equívocos, de fracassos, de erros. Agora, nós estamos num mundo social, nós somos seres sociais, então isso realmente vai impactar. E nós vamos sentir um constrangimento. Agora, grau em que isso atua na minha psique. Percebe? Qual é o valor e o poder que isso tem? Ele é forte o suficiente para me paralisar e eu não iniciar o projeto? E eu já ter medo do fracasso, então eu prefiro nem tentar? Ou então eu invento justificativas, subterfúgios? Então os mecanismos podem ser os mais variados. O importante é eu tentar um diálogo sincero comigo e perceber realmente quais são as motivações. Eu percebo que sim, eu vou tentar algo, uma mudança. Vamos pensar numa coisa mais concreta. Eu quero mudar a minha rotina. Eu quero tentar ser mais organizado, acordar cedo, ter uma rotina saudável. E a pessoa já vê, mas vai durar 2 dias e já não vai conseguir mais. Vai tentar acordar às 6 da manhã na segunda, na terça, na quinta-feira já não está conseguindo mais. Olha, isso me fez lembrar da fábula da uva verde. É aquela questão, né? Eu comer a uva, aí eu preciso me esforçar um pouco para pegar. Não, está verde, acho que eu não quero. Não. Nesse sentido que você está falando. Existe essa possibilidade. Percebe? Agora, você vai tentar. Tentou 2, 3 dias. Houve um dia que você não conseguiu. A preguiça venceu, foi mais forte. Ou você não estava se sentindo bem, ou houve uma notícia ruim, um conflito no dia anterior, e você, não teve energia suficiente para manter aquela rotina. Você vai se sentir incomodado com isso? Sim, é natural. Agora, isso não pode ser forte o suficiente para você desistir do seu projeto. Talvez uma resposta até, né, claro. Não seria o caso de a gente fazer o ressignificado, entender que às vezes o caminho é melhor que o resultado? Então, assim, é que a gente dá muito valor para o resultado, que a gente, pelo nosso desejo, às vezes, não sempre relacionado com o nosso propósito de vida, etc. Mas, que nem nós estamos aqui no Centro Espírita. Ninguém vai sair daqui perfeito. Só se reconhece o verdadeiro Espírito pelo esforço que ele faz rumo à perfeição. Então, se você se considerar, eu vou fazer o meu melhor e der o que deu, se Deus quiser vai dar certo, porque depende dele também, eu vou fazer o meu melhor. O fazer já deveria ser satisfação. Eu acho. Não, exato. Por isso a questão do exemplo, porque você percebe, é na jornada que você vai aproveitar o aprendizado, com acertos e erros, com sucesso e fracasso. Agora, o problema é que a gente teme esse fracasso pela repressão social. E vai acontecer isso ainda, mas a gente precisa ver o grau em que isso atua sobre nós. A analogia faz sentido. Mas assim, eu sou claro. Projeto, né? Eu acho assim, a nossa psique tende sempre você olha os ganhos, o sucesso, os grandes empreendedores. A maior análise muitas vezes que eles fazem é isso. Sim. Que ele vai assumir. Então, eu acho assim, para você ter essa coragem
você tem que conhecer muito o seu risco, Perfeito. o que você pode falhar, e você tem que, como o Renato Russo fala na música, ter vontade e ter coragem. Sim. Você tem que comprar as duas coisas, né? O sucesso e o risco. Perfeito. Eu acho que a gente só quer comprar o sucesso. Sim, também. Agora, esse risco, ele é inerente ao processo, não é só um risco em relação ao resultado. Sempre haverá a assunção de riscos. Inclusive, por exemplo, quando havia uma época em que se posicionar como cristão, estava arriscando a própria vida. Então, depende do valor que aquilo tem para você, do que aquilo significa como princípio. Por isso que a gente precisa da colaboração do inconsciente. Aí nós estamos inteiros na ação. Por isso que a gente tem que reconhecer um pouco dessa dinâmica também. O inconsciente é a fonte da nossa criatividade, da inspiração, e a gente precisa dessa colaboração na atuação da vontade do eu consciente. Senão a gente já vai dividido no processo. Agora, o que atua nesse mecanismo inconsciente? Então, por isso que não há uma receita. A gente precisa encontrar o nosso processo, nosso procedimento. Como foi nos momentos em que, na minha infância, eu tentei algo e deu errado? Na minha dinâmica infantil, eu me sentia um fardo, eu me sentia um estorvo, eu me sentia incomodando, eu me sentia um fracasso. Qual que é a dinâmica que hoje, de alguma forma, ainda atua na minha ação no mundo? Mas isso é pessoal. O que a gente precisa fazer é essa penetração mental, mais fundo do que só a mente consciente. Para isso a gente precisa de alguns recursos. Por isso que depois, em um dos capítulos, nós vamos falar sobre os sonhos. Então aí, que recursos são interessantes? Sonhos são recursos interessantes. Os sintomas são recursos interessantes. Qual é a minha fixação mental? Eu observar um pouco do meu dia a dia. Os gostos, como nós conversamos muito no livro Plenitude, também são indícios interessantes para que eu possa me conhecer além do véu que eu já utilizo para tentar me enganar. E é isso que a gente está tentando desenvolver aqui também, porque nós estamos tentando buscar essa autorrealização, a busca por essa plenitude, a busca pela perfeição, como um valor supremo para a gente. Por isso nós estamos aqui. Nós estamos buscando ferramentas e estratégias para fazermos isso de forma real, inspirados pelo exemplo, pelo modelo, pelos ensinamentos do Mestre. É uma decisão consciente, vocês concordam? Agora a gente tem que trazer o inconsciente para isso também. No próximo parágrafo, nessa tarefa, cumpre que a ação se faça destituída de autocompaixão. Aqui, de novo, o uso da palavra compaixão, que nós já tivemos a oportunidade de discutir. Ela tem a sua conotação positiva, mas aqui, qual é o sentido? No sentido de autocomiseração, de autopiedade, inventando justificativas. Ah, mas eu fiz isso por conta daquilo, mas eu senti isso por conta disso, por conta daquilo, mas o outro, mas aquilo. Aqueles infinitos e limitados mas que nós vamos colocando. Então, cuidado com essa compaixão. Nessa tarefa de penetração mental, de real autoconhecimento, a gente não pode estar munido dessa autocompaixão. Da autocrítica, que aí é o outro extremo também, a pessoa que já se coloca num posicionamento derrotista, eu não presto, não sirvo para nada, eu não sou ninguém, eu não vou conseguir. Por que isso? Se você percebe esses pensamentos surgindo quando você tenta olhar para si, em vez de entrar em conflito consigo mesmo, ou bloquear, reprimir novamente, acolha, tenta entender o porquê. De onde vem isso? Como assim eu não mereço? Como assim eu não sou ninguém? É um sentimento de culpa, um sentimento de desamor, é um sentimento de não apreciação? De onde vem isso? E aí você permite que sua mente busque imagens. Virão lembranças, memórias, mas não com o intuito de buscar culpados, mas entender o que engendrou aquela estrutura psíquica, aquela dinâmica, aquela forma de agir, de reagir, de se ver e dissolvê-la, desconstruí-la. Ver-se com alto amor, com alto cuidado, com alto respeito, que aí não entram os extremos da autocrítica e nem da autocomiseração. E aí ela complementa da autopunição, que é muito mais comum do que a gente imagina. Extremamente sofisticado,
muito complexo, se ramifica na nossa psique, numa proporção assim, que a gente subestima e muitas vezes se sabota. E na autopunição, isso que eu ia falar, a palavra sabotagem. Sim. A autossabotagem. Então, assim, nenhum projeto meu vai dar certo, porque eu não mereço. Está na área inconsciente. Mas e aí você vai começar e por algum motivo você se sabota. Então não é que a sociedade ou as condições não favoreceram, Sim. é a autossabotagem. Nós podemos escolhê-las como aliados para isso. Isso. A gente escolhe como aliados para julgar a responsabilidade. Ah, mas também ela não acreditou em mim, mas também ele disse que eu não sou nada, não. Sim, ele pode ter dito, pode ter feito, que é extremamente desagradável, não generoso, desumano, injusto, mas a decisão de como eu vou receber aquilo, como aquilo vai reverberar na minha constituição, aí já é um posicionamento mais meu. Quando eu falo nosso posicionamento pessoal, não só da mente consciente. Lembre-se de toda a nossa estrutura psíquica, da psique como um todo. Porque às vezes a mente consciente fala, não, eu acredito em mim, eu tenho autoconfiança, e a pessoa quer mostrar isso falsamente, e aí ela fica vítima da soberba, da arrogância, da vaidade, e ela confunde isso com eu estou me protegendo no mundo, eu estou me posicionando no mundo. Isso é autorrespeito, isso é autoestima. E não é, é a sombra da autoestima. A gente precisa perceber essas diferenças. Então a autopunição, como eu disse, ela se ramifica, e aí as pessoas acabam se sabotando. E nós, com o entendimento das múltiplas vidas, temos um recurso que pode ser perigoso, porque aí nós vamos atribuir a algo que é metafísico, além do mundo físico e da nossa história nessa atual encarnação, algo que muitas vezes nós não temos entendimento e não temos acesso, mas a pessoa compra uma ideia de que aquilo é o destino dela. Estou destinado a tudo dar errado. Eu estou pagando dívidas. Eu estou compensando erros. Quando a dinâmica e o raciocínio não é esse. O raciocínio não é esse. Nós estamos em aprendizado, em crescimento, em reparação. É diferente de estarmos aqui sendo punidos. Senão nós vamos fazer dessa existência também de expiação e provas um inferno. Só fazemos uma modificação de vocabulário. Mas se estamos aqui também para ser punidos, se essa existência é uma punição e a vida é ilimitada, então a gente precisa ter cuidado com o uso das palavras. Mediante a coragem de quem vislumbra e se dirige para uma meta de segurança. Coragem de quem vislumbra uma meta de segurança e se dirige a ela, sem saudades do que passou. Deve fazer a seleção do material e analisá-lo serenamente, a fim de renovar-se. Olha só o comentário dos saudades do que passou. Será que as pessoas se apegam também a dor e sofrimento? As pessoas se apegam muito a dor e sofrimento, principalmente quando elas não conhecem outra forma de vínculo. Às vezes há relacionamentos que se sustentam não num relacionamento amoroso de respeito, mas num relacionamento de briga, de desentendimento, de sofrimento, de dor, e as pessoas estão apegadas àquele vínculo, porque é a maneira que elas se encontraram de se colocar em relação com o outro, de se sentirem vivas. Elas vislumbram aquela possibilidade e têm medo de que aquilo cesse. E com o conflito cessando, ela deixa de existir, ela deixa de se relacionar, ela deixa de se sentir viva. Então muitas pessoas se submetem a esse tipo de relacionamento por esse conflito pessoal. Não encontram uma outra forma de se sentir presente no mundo. Oi. Só fazendo também, eu vejo assim, muitas pessoas, essa saudade desse passado, que se prende nesse passado, não vai para frente. Chega, eu não sei, eu sou de aquário, não olha para trás, entendeu? Gosto da mudança. Sabe assim? Então você vê aquelas pessoas naquela mesmice, não tem nada contra, mas assim, lembrando do passado, lembrando, porque, sei lá, nos anos 80, melhor, a música, tá, tudo bem, podia até ser, né, as músicas, cinema, enfim, foi lá, né, e tem coisa boa. O que nós vamos viver hoje? Né? Então, assim, recentemente uma amiga me contou que o grupo dela estava tentando se reunir
faculdade, formatura, depois de 30 anos, você fica. Gente, foi um período bom da nossa vida, foi, né? Na época Sim. da faculdade, da universidade, amigos, vamos, né? Então, deixa que ainda fica presa ali, Perfeito. no passado, e não dá a oportunidade realmente que vocês estão hoje aprendendo, com essas tecnologias, todo fica aqui, tem coisa boa. Com certeza. Então, ele não reconhece a impermanência, né? Exatamente. A impermanência das coisas no mundo manifestado, no mundo material, a impermanência do nosso corpo. Então, no momento em que fomos crianças, no momento em que fomos adolescentes, fomos jovens adultos, fomos adultos, as pessoas estão mais velhas. Ah, mas agora na velhice eu sinto dores no corpo. Nossa, quando eu era jovial, eu tinha flexibilidade, eu tinha disposição. Sim, mas agora você tem entendimento, você tem sabedoria, você tem oportunidade de compartilhar as suas experiências de vida, finalizando as suas... Essas pessoas se apegam a essas estruturas. Ou mais, elas ainda não só sentem saudades, mas como elas querem reviver aquilo, aquela dor. Você chega para a pessoa e fala, tudo bem? Ah não, porque nossa, isso está muito ruim, está acontecendo isso. Aí você, depois de uma semana, a pessoa repete aquela história ilimitadas vezes. Ela precisa reeditar, mas ela não entende que ela se aprisionou àquela dor. Aquela dor já não existe mais. Muitas vezes a pessoa já não está nem convivendo com ela mais. Mas ela continua revivendo aquilo como se estivesse presente. Ela fica ruborizada, sudorese, nervosa, agitada, como se ela estivesse discutindo aquilo novamente. Imagina que tortura. Porque a gente pensa no mito de Sísifo, por isso que é interessante a mitologia. O Sísifo, que foi castigado, colocar a rocha, rolar a rocha até o topo da montanha, depois desce, faz de novo, desce, faz de novo. A gente fala, nossa, mas que estúpido, né? Mas a pessoa está fazendo isso, assim, evidentemente que ela está fazendo isso. Por que tal pessoa me prejudicou? Por que aconteceu aquilo? Por que eu sofri com aquilo? Ok, mas o que você vai fazer com isso? Como você vai retomar a sua existência, a sua vida? Por isso que o perdão é extremamente importante, fundamental, simbólico, de libertação, de renovação, de mudança, e colocar-se no mundo como se você tivesse renascido. Isso é fantástico. Por isso ter múltiplos renascimentos na existência. Você, depois de um certo tempo, teve um momento muito difícil. Você fala, eu me permito 24 horas de elaboração e luto. 24 horas eu vou me permitir a pensar, mas aconteceu aquilo, mas eu fiquei muito irritado, mas eu fiquei com raiva, mas puxa, foi injusto. Depois, acabou. Segue. Mas aí que é a questão da liberdade, não é seguir carregando aquilo mentalmente. É seguir como se aquilo não tivesse acontecido mais. Você é outra pessoa. Você está estabelecendo outras relações no mundo. Isso é extremamente poderoso. E uma história que me ajudou bastante com isso, não que eu consiga fazer, tá? Mas me ajudou a entender. É uma história do Buda. Buda, quando estava meditando, uma pessoa que era hinduísta estava entendendo que Buda estava ofendendo a religião tradicional, o hinduísmo, né? Então houve ali uma cisão, um conflito, nada parecido com o Ocidente também, né? Houve uma cisão, um conflito ali e tal. E ele foi aonde eles estavam meditando e derrubou tudo, proferiu xingamentos, ofensas, estava ruborizado. Os discípulos ali ficaram revoltadíssimos. E falaram, mestre, permita-nos colocá-lo no seu devido lugar e dar-lhe uma lição. O mestre imperturbável, a pessoa fez lá, estourou, saiu. Eles continuaram. Depois de um tempo, ele percebeu o ato extremamente reprochado, constrangedor, estúpido, e ele foi se desculpar. Pedir desculpas e tal. Ele não recebeu a violência que ele ofereceu. Ele recebeu compreensão, afeto, principalmente do Buda. Ele foi tentar pedir desculpas, e qual foi a resposta? Não é assim, eu te desculpo. Não sei, a resposta está traduzindo para a nossa linguagem atual, né? Não sei do que você está falando. Estou te vendo agora. O senhor quer participar dos estudos conosco? Da meditação conosco? Aí, nessa hora, ele até entrou em prantos, não tem como. Você recebe um tratamento desse, uma oportunidade dessa, você vê a grandiosidade do ser. Isso está constante no Evangelho também.
Mas muitas vezes a gente não percebe nessas passagens esse detalhe de grandiosidade. Então não é assim, você me desculpa, a nossa resposta mais habitual é desculpa, compreendo, mas geralmente não com todo ser. Profundamente, eu não sei nem do que você está falando. Estamos nos conhecendo novamente hoje. Isso é libertador. Isso não é ser passivo. Não é aceitar, então eu vou ficar aceitando agressões, a pessoa fazendo isso, fazendo aquilo. Não. É uma disposição de não carregar e reviver o sofrimento. Se já foi tão doloroso, tão difícil, por que nos torturarmos revivendo aquilo ad infinito? Aquela imagem, aquela história, aquelas falas. A gente precisa sim acolher, mas elaborar. Não ficar revivendo. Eu vejo muito, assim, eu estou muito convencido, Jesus como estava na cruz, Fantástico. Os dois lados são dois, né? Sim. Dois também condenados, vamos dizer assim. Perfeito. E um, né, ele se arrependeu, vamos dizer, e o outro não. Então, muitas vezes, nós também estamos lá na cruz, Sim. né, com Jesus ali do lado, Perfeito. que é assim, que é de Não. né? E a passagem de quando ele encontra o cobrador de impostos, vai ser fantástico. Quando ele vai à casa, vou à sua casa. Ele fala, mas como assim? Você sabe quem eu sou? Sim, perfeitamente, sei quem tu és. Então não há, percebe? É a forma como a gente trata o outro. É a forma como a gente se trata também. Então a gente sempre suscita, a gente sempre convida o outro a vibrar mais alto, a estar no patamar mais alto, a se incomodar em permanecer na mediocridade, na vulgaridade, no patamar mais alto. Ah, mas então quer dizer que com todos que eu tentar contato vai acontecer isso? Não necessariamente. Você vai travar esse contato com os outros porque é da sua natureza. Não é a sua intencionalidade atuar no outro. É da sua natureza buscar ser nobre. Essa é a mudança. Dirigir-se é uma meta de segurança, sem saudades do que passou. Difícil, mas é o caminho. Utilizando-se da autossugestão, esse é um outro recurso poderoso. Poderoso. Recursos mnemônicos positivos. Visualização e da prece. Reabastece-se de valores que hoje arquivados irão estimular os centros de desenvolvimento psíquico e moral, que ressumarão no futuro com sensações de paz. E eu vou conseguir reagir no momento do automatismo com essa nova mentalidade, com esses novos processos, com esse novo entendimento, com essa nova postura. Porque está no meu subconsciente algo mais nobre e grandioso. Porque eu fui trabalhando isso, substituindo os automatismos anteriores por novos, abrindo mão do vício, da maledicência, da reclamação, da vitimização, desde já, constantemente trabalhando isso. Autorresponsabilidade e enfrentamento. Está difícil, é complicado, é doloroso, mas eu preciso continuar. Eu preciso enfrentar, eu preciso resolver, eu preciso ser melhor. Então, eu quero fazer uma Claro. relação da ideia. A gente reciclar o nosso consciente, porque às vezes a gente tem reações às coisas que acontecem comigo, Sim. que a gente às vezes não tem que ter aquela reação diante de um fato, de um horror. Sim. Então, o objetivo é a gente estar sempre refletindo por que eu tive aquela reação diante de determinado acontecimento. Perfeito. A reação foi aquela. Aí, perceber que aquilo não foi bom, por exemplo, né? Correto. Eu discuti, eu falei, quer dizer, perceber isso e depois colocar um novo modo de pensar dentro daquele problema. Quer dizer, procurar agir de outra forma quando acontecer uma coisa. Perfeito. Seria isso. Exato. A primeira etapa seria o reconhecimento. Isso já seria. Eu acredito que a gente ainda estamos ainda enfrentando dificuldades nessa etapa. Na etapa do reconhecimento. Por que eu reagi assim? Por que eu me senti assim? E aí esse reconhecimento já abre a porta para que eu comece a fazer essa investigação. Mas não é uma investigação no sentido de me punir, de me diminuir ou de ter autocomiseração. É no sentido de realmente entender o porquê. Porque geralmente a gente luta querendo que a forma se mude.
Ah, eu tenho uma dificuldade na alimentação, eu tenho um vício X. Por quê? Eu quero que isso se resolva. Tal, tal. A gente entra em conflito, em confronto, e tenta vencer à força. Mas a pergunta fundamental é por quê? O que aquilo está simbolizando para mim? Por que eu estou me apoiando nisso? Qual é a minha real necessidade? Talvez a necessidade não seja material, mas o material é o vínculo simbólico para que uma necessidade psíquica não compreendida se manifeste. Mas para poder fazer essa leitura da realidade da vida, é preciso muito estudo, preciso ter repertório. É como o domínio de uma língua. Eu vou dialogar em francês, a pessoa só entende francês, eu tenho que saber um pouco de francês, um pouco de alemão, um pouco de inglês. Agora, como é que eu vou dialogar com as minhas imagens psíquicas? Eu preciso ter um pouco de linguagem simbólica, para transcender um pouco a concretude das coisas. Mas aí, Nelson, é aquela velha história, a gente precisa estar, e eu estou trabalhando com isso. Essa ter a consciência em todos os momentos da sua vida, porque você mesmo está comentando, a gente vai dar algo, né? Ah, esse momento sim. Né? Como se fosse uma coisinha, a gente não percebe. Mas quando você tem essa consciência mais, aonde você está, né? O que você quer, você começa a observar melhor você, inclusive, e também quem está à sua volta. E aí você também tem uma outra coisa, você começa a perceber assim, se aquele lugar me pertence. E antigamente, o que a gente fazia? Eu, pelo menos, eu ficava. Hoje não, eu vejo que aquilo não me faz bem, eu já. Então, assim, isso também é importante, né? Você saber o seu lugar, por exemplo, dentro da família. Sim. Dentro, sei lá, de qualquer relação social. Qualquer lugar. Ali você começa a ter mais consciência, né? Você mesmo dentro daquele espaço, você também vai observando melhor até o seu próprio momento, o comportamento e E você vai começando a perceber também a reação dos outros perante Sim. o que você fala, o que você faz, a sua linguagem corporal. Você fica atento também um pouco a isso. Não de forma neurotizante. Não, de forma geral. Exato. Mas de uma forma mais geral, mas com uma certa profundidade. E perceber, nossa, achei que a minha fala estivesse nesse sentido, mas a pessoa se sentiu ofendida. Eu fui lido como arrogante, mas a minha intenção eu começo a ter esses momentos de privacidade, reservar esses momentos no nosso dia a dia, fundamental, é fantástico. Porque quando a gente não faz esse exercício, a gente só reage. Então, a pessoa me provocou, me ofendeu, levou, assim, no automatismo geral. Se eu levar essa experiência comigo para pensar, refletir, depois que passou toda aquela raiva, aquela frustração, aquele sentimento de injustiça, de indignação, de violência, eu começo a refletir nos próximos situações análogas, eu ainda vou sentir, mas vai ter uma diferença. Talvez eu não reaja, eu consiga viver isso só psiquicamente. Eu não vou viver no mundo manifestado aquela experiência. Então eu posso xingar em pensamento, muito, bastante, né? Posso brigar, posso tentar disfarçar a raiva, já é um passo. A pessoa fala, não, isso é falso. Não, é falso se a pessoa estiver tentando manipular, ou estiver acreditando que isso é absolutamente virtuoso e a culminância da condição humana. Não. Mas se ela reconhece aquilo como uma etapa já, então eu reconheci que isso me traz um desequilíbrio profundo, eu me sinto profundamente magoado, ou magoada, ressentido, ofendido com isso. Tal. E continuo me sentindo, mas eu não estou mais verbalizando, não estou mais realizando no mundo manifestado, só no mundo psíquico. E aí eu continuo trabalhando, essa experiência voltou a me visitar, porque tem mais coisas. E eu vou trabalhando realmente todos esses registros mnemônicos, ou esses arquivos do subconsciente. A gente chegou à conclusão, muitas vezes, assim, não vale a pena. Né? Sim. Você ficar batendo boca, discutindo. Nunca vale a pena, né? Nunca vale a pena. Aí vem aquela frase que é mais Sim. silêncio, é melhor resposta. Perfeito. Né? Aí, assim, a gente também para também de dar justificativa. Quando a gente, uma hora, sei lá, a idade da gente. Precisar justificar-se para o outro, na verdade, mostra uma absoluta auto-insegurança, né? Insegurança com relação a si mesmo. Então, mas esse é um ponto importante. Se o silêncio for um ato de violência que cometo comigo mesmo, de coerção, não funciona. Porque aí eu vou me sentir ressentido.
Aí eu vou carregar aquilo, eu vou pegar a imagem psíquica da pessoa e vou ficar brigando com ela, eu deveria ter dito isso, feito aquilo. E aí eu estou me preparando tanto que quando a pessoa faz uma coisa que às vezes não tem mais relação com aquele passado, eu já aproveito a oportunidade para encaixar o que eu queria ter falado naquela oportunidade. Então não pode ser aquele silêncio opressor, auto-opressor. Né? Às vezes eu preciso até falar, mas a questão é como eu vou falar. Eu vou falar com emoção, eu vou falar com violência, vou falar com agressão, ou eu vou falar, olha, isso é ofensivo para mim. Isso é inadequado, você está invadindo a minha privacidade. Sim, você está me desrespeitando. Falar isso, a pessoa vai considerar ofensivo, com certeza. Ainda mais se ela estiver alterada, né? Mas na verdade não é um ato ofensivo. É um ato que você está trazendo a pessoa à consciência do que ela está fazendo com você. Muitas vezes os outros não conseguem perceber como eles afetam o outro. Então isso mostra uma grande falta de empatia, uma insensibilidade. As pessoas estão insensíveis. Nelson, acho que a gente pode entender que o reagir, né? Reagir é você ter dado a chave do seu discernimento na mão do outro. Perfeito. A situação. Então, você tem que sempre agir. Exato. Eu acho que Cristo nunca reagiu, ele sempre agiu de acordo com a sua consciência, com a sua plenitude, etc. Perfeito. Porque aí você está integrado. Na verdade, a gente pode até chamar de uma reação, mas é uma reação coerente com os princípios dele. Percebe? Não com os do outro. Não, Exato. Exatamente. Então, no momento em que eu preciso agir imediatamente, eu não tenho todo o tempo, eu vou reagir de forma coerente com os meus valores, princípios e ideais. Porque eu sou único. Eu estou pleno na minha identidade. Então, o nosso problema é, nós estamos fragmentados. Então, nós temos aspectos em que nós estamos treinando virtudes, treinando valores, mas nós temos muita coisa para elaborar. E essas são as coisas que aparecem quando a gente precisa reagir. Então, aí a gente tem indícios do trabalho que a gente tem que fazer de ressignificação e de transformação, de transmutação. Perfeito. Bom, futuro com sensações de paz, de claridade mental, de impulsos generosos. Ser generoso espontaneamente. Imagina como deve ser essa sensação de ser generoso espontaneamente. Eu não preciso pensar, planejar. Todas as minhas reações são de generosidade. E as minhas ações também. Isso é fantástico. E de atitudes equilibradas. A renovação psíquica e emocional deve ser uma atividade constante e natural. Isso que é importante. Constante e natural. Leve. Qual ocorre na área dos fenômenos e necessidades fisiológicas. Ela faz referência assim à nossa higiene com o corpo, nossa higiene pessoal, a higiene com a casa, a higiene com os objetos. Ela faz essa referência. E a nossa renovação psíquica e emocional? Como ela cita a alimentação, o repouso, a higiene, a reprodução, em que os automatismos subconscientes são acionados e atendidos. Da mesma forma, na área psicológica, são necessários novos automatismos. Percebe que ela repete, haverá automatismos, mas são de outra natureza, porque você está fazendo uma real transformação do ser. Então, novos automatismos que possam propelir o ser para os patamares mais elevados e planificadores, que o estão aguardando. Há um propósito. É uma filosofia teleológica, tem uma finalidade última, tem um propósito último. Nós sabemos que está muito distante, mas é isso que nos orienta. Então, o Edson colocou muito bem, nós não estamos com a expectativa de terminarmos essa existência perfeitos. Mas nós temos esse ideal como algo que norteia o nosso projeto existencial. E eu vou fazer esforços para manter-me neste ideal, nesta busca. Ser um buscador de sabedoria. E aí, o último eixo do capítulo 7, subconsciente e sonhos, que é outro assunto bastante complicado também, porque a gente hoje tem muito receituário para sonhos. Né? Então, interprete assim, se você sonhou assim, se sonhou aquilo. Não, porque eu sonhei com essa cor, eu sonhei com esse animal. Fazemos associações até com apostas, né? O que é, no mínimo, interessante, né? A gente utiliza até o sonho para fazer a associação com ganhos materiais, quando na verdade está trazendo um recado tão importante, tão fundamental para a sua saúde psíquica, para o seu desenvolvimento, para o seu autoconhecimento, e nós vamos buscar essas respostas prontas. Então, não sei se eu vou
deixá-los chateados, mas não existe uma receita para a interpretação de sonho. Então, eu sonhar com um tigre, por exemplo, não significa a mesma coisa para outra pessoa sonhando com um tigre. Não tem como. Sonhar com um tigre é isso. Então, quando a gente vai fazer uma análise de sonho, a gente precisa fazer uma amplificação gigantesca. Conhecer a história da pessoa, conhecer muitos mitos a respeito daquilo. Então, mitos de diferentes civilizações, diferentes épocas. O tigre pode significar isso, significa aquilo. Na China isso, na América aquilo, qualquer símbolo. A gente tem que buscar uma amplificação gigantesca na literatura, na mitologia, em outras ferramentas, e na história de vida pessoal. Então é único e irrepetível. Agora, é muito difícil nós fazermos a avaliação, a análise do nosso sonho, mas a gente consegue algumas ferramentas para ter uma leitura um pouco mais simbólica. Se nós estivermos atentos aos pensamentos que nos surgem ao longo do dia, a gente vai perceber que às vezes tem uma certa associação com aquele sonho que nós tivemos. Então, os sonhos, eles têm muitas funções. Existe uma função premonitória, existe uma função pedagógica, existe uma função compensatória. Então, há diversas funções para o mundo onírico. Nós vamos só tangenciar. E ao longo dos nossos encontros, nós vamos nos aprofundando com outras leituras, outras obras, etc. Então, alguns parágrafos para pensarmos sobre. Originados na sua maioria na área do subconsciente, revelam mais a respeito do ser humano do que se pode suspeitar em uma análise apressada. Fantástica, assertiva dela. Fantástico. Nessa faixa estão arquivadas as memórias dos acontecimentos vividos, quanto daqueles que foram observados desde a infância, liberando-se nos momentos do sono e apresentando-se de formas variadas, inclusive perturbadoras, muitas vezes. Então, nós falamos de estados alterados de consciência. Também é outro tópico muito amplo, muito complexo, que precisa ir devagar. Sono é um estado alterado de consciência, diferente da vigília. E nós podemos ter estados alterados de consciência em vigília também. Tá? A gente tem a noção da complexidade. Aqui nós não vamos fazer um estudo completo sobre o sonho, porque isso aí exigiria muitos e muitos anos de estudo só sobre o tema. Mas nós vamos nos focar principalmente aos sonhos que são reminiscências do nosso próprio subconsciente. Falamos de funções pedagógicas, funções compensatórias e também de funções premonitórias. Mas nós sabemos que nesse estado de abaixamento do nível de consciência, nesses estados alterados de consciência, nós temos uma capacidade de percepção ampliada. E temos outras captações e outras vivências. E nós podemos retornar com essas percepções de maneira mais lúcida ou menos lúcida. Mas é muito difícil nós termos uma percepção perfeitamente lúcida. Porque isso fica imiscuído à nossa própria estrutura e condição psíquica. Isso acontece na própria vigília também. Tudo passa pela nossa psique. Então tudo recebe essa impressão psíquica. O meu estado define como eu vou perceber as coisas. Então é interessante que na filosofia existe uma discussão muito complexa sobre isso. Será que eu consigo perceber os objetos em si? Ou eu percebo a minha construção psíquica a respeito dos objetos? E quando eu falo objeto, não é só objeto inanimado, qualquer coisa que não seja eu. Então, isso é uma estrutura bastante complexa. Não é só um exemplo. Claro. Essa questão do sono, dos sonhos, isso eu lembrei do capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos. Perfeito. Que é a emancipação da alma. As várias formas de emancipação da alma começam com sono e sonhos. Sim. E fazendo um paralelo, me parece que se a gente estivesse lendo um livro de psicologia e não do Livro dos Espíritos, ali seriam os estados alterados de consciência. Sim. Isso é as buscas do inconsciente, etc. Exatamente. Mas dá para pegar literalmente tudo para Sim, e você faz uma transposição, uma transliteração. Só que o que às vezes as pessoas não percebem? Que mesmo nesse estado de emancipação, o estado alterado de consciência, ainda está passando pela minha estrutura psíquica.
como no estado de vigília. Só que aí eu tenho percepções ampliadas. Aí, nessa forma de apreensão da realidade, nós temos outra noção temporal. A causalidade física tem outras relações, então aí nós trazemos conceitos como sincronicidade, que hoje a mecânica quântica consegue explicar de forma fantástica. Nós fazemos também metáforas. Então não é só um relacionamento, uma sequência causal, pode ser uma relação sincronística. Então, mas percebe que isso vai dando outras dimensões, a gente vai precisar de tempo para trazer esse vocabulário para o nosso repertório, mas faz todo sentido. Agora, a grande questão é essa, a realidade que nós aprendemos é uma realidade psíquica. Estando na vigília ou não na vigília. Porque esse é o aparato do espírito para a apreensão do mundo. Seja o mundo qual ele for. Material ou não. Só uma pergunta aqui. Sim. A gente consegue memorizar os nossos sonhos, aqueles que a gente está vendo ao amanhecer, ou seja, próximo do despertar, ou a gente consegue também, quando a gente está no sono mais profundo? Conseguimos também. A questão é, a gente precisa, não sei se acostumar é uma palavra, mas habituar a mente inconsciente de que a gente vai fazer esse registro. Então, quanto mais a gente registra, mais a gente lembra. Quanto menos a gente registra, menos a gente lembra. Há dados empíricos que revelam isso. Você pode fazer esse auto-experimento. Eu tento fazer, mas confesso que às vezes a preguiça vem, porque é muito difícil no meio da noite, quando você tem um sonho, você fala, puxa, eu vou acender a luz, ou gravar à noite mesmo, meio sonolento, ou vou sentar, vou escrever. Então é preciso uma força de vontade que eu ainda estou em processo de luta. Mas quando a gente registra, é muito importante porque a gente precisa também da sequência. Às vezes a chave de entendimento não é num único sonho. Então a gente vai fazer, por exemplo, numa análise, eu monto no setting terapêutico um portfólio de registro de sonhos do analisando, do paciente. E às vezes aquele sonho, só depois de outros 30, a gente vai conseguir fazer uma associação que a pessoa tem um insight, um lampejo de deslumbramento. E às vezes ela chora, às vezes ela entra em êxtase e fala, nossa, agora faz sentido isso. E ela consegue uma tomada de consciência que ajuda ela a assumir um novo estado, uma nova postura. Mas isso é uma sequência, não é um único sonho. Mas geralmente aqueles sonhos que a gente lembra com nitidez, às vezes não lembra completo, mas teve um impacto. Porque é difícil de memorizar, porque na sequência onírica ela não respeita a ordem cronológica. Ela não respeita tempo, ela não respeita causalidade. Então é muito difícil a gente pegar e transpor isso para uma estrutura extremamente racionalista, sequencial, lógica, causal. Então às vezes a gente lembra fragmentos e não consegue entender a estrutura, porque o que une aqueles fragmentos não é a lógica mecanicista causal linear. Só que para conseguir fazer isso, precisamos de muitas. Compartilhar umas experiências de abordar, falar, puxa, mas você está sonhando com isso de novo, sabe? Sim. De você mesmo falar com seus subconscientes, olha, já fui no outro, não quero mais sonhar com Perfeito, isso. exato. E outra coisa, assim, atualmente as casas não têm mais porão, né? Antigamente as casas tinham um porão. E eu, quando jovem, na época da faculdade, toda essa palavra de subconsciente, sempre vinha essa teoria na minha cabeça. O subconsciente fosse esse porão, assim, sabe? Escuro. Talvez das minhas recordações, assim, por exemplo, um berço não usa mais, está lá no porão. Isso aqui Perfeito. Lá, porão. Um lugar que fica lá escurinho, cheio de memórias, né? Cheio de repente, sol. Um lugar mágico onde as coisas que não servem mais ficam escondidas, cheias de entulho. Percebe? Agora, a sua mente, ela pode pegar essas estruturas que têm esse significado para você e construir um enredo, uma narrativa, de você, por exemplo, descendo a um porão. Então, aí você sonhar, mas eu sonhei que eu estava descendo no porão, vai ter um significado para você, porque você teve uma associação desse símbolo. O porão subconsciente,
coisas que são jogadas lá e a gente não tem mais, somem. Ele é a casa, ele faz parte da casa, Sim, mas ele não é a casa. entendo. E outra coisa, assim, que sempre me intriga muito é que o subconsciente, ele parece uma coisa autônoma da gente. Como se ele tivesse vontade própria, assim. Sim. Coisas, Por isso que a gente fala Mais do que a que gente pensa. mais do que a gente pensa. E por isso que a gente fala o complexo, assumindo temporariamente o controle da psique, possuindo. Nelson, para quem tiver interesse, né, no livro Libertação, da Andrea Luiz, Perfeito. fala muitas coisas sobre essa emancipação da alma em relação ao sonho, em Sim, relação onde, né, o espírito vai, né, perfeito. que é de acordo com a sua psique. Exato, exato. Você vê como vai ser simbolizado. Então, eu não sei como aquela minha percepção vai ser simbolizada ali. Às vezes, por exemplo, num convite que está sendo feito para você observar o seu lado inconsciente, você pode sonhar com um porão. Eu posso sonhar com o oceano. Mergulho, afundando. Uma outra pessoa pode sonhar com outro símbolo. Mas a gente precisa entender a comunicação que está sendo estabelecida. E ela vem por meio de imagens psíquicas. Então, eu tinha, ainda tenho, mas eu tinha um sonho, eu tenho, meu sonho é assim, a minha perna fica muito pesada, muito pesada. Então, assim, em menor degrau eu não consigo mexer a perna. Sim. Então, eu preciso erguer e me dói muito. Tá? Às vezes eu preciso pedir ajuda de outras pessoas para me assumir. Isso foi... É um sonho recorrente. Isso começou aos 30 anos por aí. Daí, uma vez, porque assim, eu tive um casamento, meu marido, ele olhou porque eu também me permiti ser doida. Então, tudo que eu ia fazer, o que eu falava para ele, mas não vai dar certo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, sabe? De condição. Então, eu sempre fui rebaixada. Entendo. Me permiti ser rebaixada. Também entendo isso. Certo. Então, a primeira vez que eu tive uma reação, eu percebi que era isso. Toda vez que eu tenho alguma coisa para enfrentar e estou com medo, esse sonho volta. Não sente as pernas capazes. As pernas me levantam, preciso de ajuda. Às vezes eu estou agachada e eu não consigo levantar. Eu peço para as pessoas me ajudarem. E nessa ajuda eu sinto muita dor. Mas percebe como essa percepção é fundamental para o seu desenvolvimento? Então, os sonhos recorrentes nos ajudam a essa leitura. Mas isso tem significado para você. Então, se um sonho é recorrente, a gente parar para pensar sobre ele é um convite importantíssimo. Porque geralmente, quando o recado precisa ser mais direto, porque nós estamos olvidando o inconsciente, aí vem pesadelos. Pesadelo é quase um choque e fala, olha, já tentei amenidades, tranquila, aquela coisa, e ele não está se movendo, entendeu? Então, algo um pouco mais intenso, mais violento, você acorda realmente perturbado, de forma que você não consegue esquecer aquilo que te afetou. Então, que estejamos atentos a essas oportunidades de diálogo com a nossa mente inconsciente. Muito importante. Anseios, medos não digeridos, ocorrências incompreendidas e palavras como gestos agressivos, como foi muito bem citado aqui no exemplo, educação castradora, que é aquela violência, tudo vai dar errado, interrogações sem respostas, se transformam em conflitos da personalidade, prosseguem aguardando esclarecimentos. Prosseguem aguardando esclarecimento. Não é assim, coloquei no porão, fechei, eu não estou vendo mais aquele objeto, ele não existe. Não é assim. Ele aguarda esclarecimento. Eu vou ficar aqui de perpétuo? Não. Não funciona dessa maneira. Que se reapresentam na área dos sonhos. Então, isso acontece muito. É um aspecto específico do mundo onírico. O mundo onírico não se resume a isso, mas nós estamos trazendo um aspecto específico. Porque o nosso projeto é de autodescobrimento. Então, vamos ver o que os sonhos nos revelam como algo que eu não estou prestando atenção. Algo que eu não estou integrando, acolhendo, resolvendo, entendendo.
Os sonhos vêm como ferramenta. Todo desejo fortemente acionado libera do subconsciente as cargas arquivadas, que retornam no campo da consciência como sonhos, recordações, memórias. Então, muitas vezes, a gente sonha, esse é outro aspecto do mundo onírico, algo que a gente não pôde realizar no mundo manifestado, uma atitude de autocoerção. O sonho pode vir também como uma compensação. E outra coisa que as pessoas às vezes se confundem, elas pensam que sonhar com uma pessoa significa sempre estar sonhando com aquela pessoa. Não necessariamente. Então, eu sonhei que uma pessoa morreu. No meu sonho, aquela pessoa morreu. Será que é uma função premonitória? Não necessariamente. Porque a psique pode estar utilizando a imagem daquela pessoa como algo simbólico para você, assim como o porão. Então, o que aquela pessoa simboliza para você? Naquela pessoa eu vejo uma atitude muito violenta, muito castradora. Então eu sonhei com ela. Que aspecto castrador eu vejo em mim? Que aspecto violento, agressivo eu percebo em mim? Ou não, naquela pessoa eu admiro muito a paciência, eu admiro muito aquela postura. Achei interessante aquela atitude. O que ela está simbolizando em mim? Então a gente não podemos seguir esse receituário, nós precisamos nos esforçar, realmente nós vamos nos debruçar sobre essa análise. E vale muito, muito a pena. Então se a gente conseguir registrar, principalmente aquele sonho que te despertou no meio da noite, te fez acordar, tentar vencer a preguiça para anotar, eu falo para mim mesmo, tá? Vencer a preguiça e anotar é poderoso. A questão de fobias. Por exemplo, eu morro de medicado, fobia, perfeito. Eu posso estar no ambiente medicado. Esses sonhos recorrentes com o gato e acordar desesperado. Sim, então, a fobia entra como um sintoma também. A gente precisa entender, aí você vai buscar qual é o significado daquele sintoma. O que o gato está simbolizando para a sua dinâmica psíquica. Então, a gente pode ir do mais simples ao mais complexo. Simples no sentido, não menosprezando, mas no sentido de que houve um acidente, algum gato te arranhou, te mordeu, te feriu no momento de infância. Oi? Te matou na outra vez? Te matou em outra vez. Aí é uma situação mais, não diria concreta, mas próximo do concreto. Algo realmente, não, fui ferido, fui machucado. Agora, não, será que tem outro significado? E se você sonha... Esse sonho, porque o sonho não é uma vez por mês, ou a cada 2 meses. Quando esse sonho volta, é... Então, essa é a grande pergunta, mas essa ninguém pode responder. Esse que é o problema. Uma pessoa responder isso para você é um ato profundo de desrespeito. Sabe quem que vai responder isso para você? É o seu próprio inconsciente. Então a gente vai poder ajudar com ferramentas para que ele se manifeste de forma às vezes mais clara. Clara que eu falo, continua sendo imagem psíquica e linguagem simbólica. Ele não vai dizer claramente numa linguagem racional. Mas às vezes também há sonhos que eu percebo, tento anotar, eu falo, meu Deus do céu, facilita o entendimento, porque assim não está dando, vou ter que chamar um decifrador supremo para me ajudar. E ele não vai conseguir ajudar, porque não foi ele que sonhou. Exato, facilita um pouquinho o símbolo, porque você está muito louco. A gente começa mas o pai que eu vi hoje o gato, eu tentei, eu assustei, agora hoje eu não sou. E não, às vezes não Exato. Perfeito, então não necessariamente. Agora, se for um estado psíquico de alta tensão que não teve como ser trabalhado durante a vigília, talvez aconteça no sonho como uma compensação. Então, toda vez que você sonhou com um gato, não necessariamente foi pela mesma função. Função pedagógica, função compensatória. Então, aí tu precisa fazer uma leitura. Agora, se é um sonho recorrente e tem uma figura, talvez valesse. Aí fica só como uma sugestão, mas isso vale para qualquer outro exemplo. Estudar algumas mitologias associadas a isso. No Egito há muitas mitologias interessantes relacionadas à figura. O gato tem um significado especial no Egito. O gato tem um significado. Tem um livro também muito interessante na psicologia que chama O Gato. Então, nos contos de fada. É aí que vai. Mas você vai vendo as suas possibilidades naquele momento. É interessante, mas veja como um ato de curiosidade. É uma postura de curiosidade. E deixa o inconsciente colaborar, não tenta ser coercitiva.
Não, eu vou ler, eu vou decifrar como um cientista que vai colocar e dissecar na mesa de laboratório. Não. Vai com uma postura de curiosidade. Agora, Nelson, você estava falando aí, todos esses seus exemplos foram das linguagens simbólicas, da linguagem psicológica, etc. Perfeito. Agora, a gente também tem que separar uma espécie de sonho, que é vivência Exato. Perfeito. Então, nós hoje à noite, nós podemos ter essa reunião. Perfeito. A gente vai conversar, eu com você, vamos Exato. Uma conversa de nós três aqui. Então, se os três sonharem essa conversa, não é nada simbólico, mas aconteceu de fato. Nós nos reunimos em espírito e vivenciamos. Perfeito. Então, mas a linguagem continua simbólica. Então, não é simbólico no sentido de não acontecer. Eu já tive vivência aqui, foi vivência, sim. Não, ele veio como padrão. Vem com algo mais... Aqui, Exato. material, quase. Né? Sim. Mas você percebe que ainda assim passou pela sua realidade psíquica. Sim. Ainda assim é psíquico. Percebe? Eu perguntar, o Edson assim, focou numa questão minha. Perfeito. A Joana, ela fala mais, vamos dizer, cientificamente, não é sobre o sonho e tal, Um pouco mais psicológico. E a gente trazendo aqui para a nossa questão, né, da doutrina espírita, Sim. espírito, vai, do plano astral, tal. Ela não comenta, né? Sim. Mas por quê? Ela faz alguma referência. Faz também, mas a questão é preciso fazer um recorte. Porque aí é uma questão didática. Se nós fôssemos abordar, por isso que eu falei no início, sonhos, a gente teria que estudar por uns 30 anos só esse tema. Certo? Ele é muito amplo, eu preciso fazer um recorte. Qual que é o recorte que é a proposta do trabalho? É o recorte mais psicológico, porque a gente está buscando autodescobrimento. Então, isso é doutrina espírita também. Mas não todo o esgotamento do assunto. Exato. Não, nós estamos longe do esgotamento do assunto. Então, a perspectiva que o Edson trouxe é perfeitamente correta. Não diverge de nada do que nós estamos estudando. Porque nós fizemos um recorte didático. Ela poderia até trazer um exemplo aqui para ilustrar, no caso daquele, por exemplo, do capítulo 8, do Missionários, da luz, missionários ou mensageiros, que ele vai ter que tem um curso lá, Perfeito. Virtual, que tem 300 inscritos, tem 30 só que vão. Sim. Todos os livros falam. E o André Luiz e que 2 deles não foram naquela noite, o André Luiz foi lá ver. Um estava brigando com o ex-sócio, Certo. ele tinha falado mal no cara, ele estava lá num pesadelo, ele falou, nossa, comi coisa aí. Aí ele foi acordado Perfeito. num pesadelo. Exato. Mas eles estavam lá numa luta porque ele chamou o ex-sócio dele. Ele viu a imagem do sócio Sim. durante o dia. E quis resolver aquela situação. E aí o sócio veio tirar satisfação com ele. Sim. Aí ele que me chamou, eu estou aqui para tirar satisfação. Perfeito. Mas ele entendeu como um pesadelo. Isso. A Joana poderia eventualmente ter trazido para, olha, se você teve esse sonho, então, beleza, o que representa para você? Perfeito. Aí ele vai lembrar que, poxa, eu falei mal do cara, então eu sonhei com ele, e aí eu vou elaborar psicologicamente o que eu preciso melhorar. Perfeito. Porque não necessariamente a sua visão, o seu sonho, vai vir ipsis literis no fato vivido, na percepção. Porque ele passa pela realidade psíquica. Então, uma pessoa nessa situação, por exemplo, ela pode ter sonhado com aquela figura e fazer a associação que você trouxe, perfeitamente. Ou ela pode fazer uma outra associação e perceber, eu acordei mal, e ela faz uma associação com uma alimentação que ela comeu, com algo que Foi no livro, ele fez associação com a alimentação. Você percebeu? Então, mas isso não é uma receita que eu vou seguir. Vai depender do símbolo para a pessoa. Então, a gente tem que tentar tirar um pouco esse símbolo para ver o que ele realmente está significando, simbolizando. E eu tenho uma imagem que o sonho vem assim, né? A gente ter toda aquela vivência. Sim. Depois, quando faz o download no computador, no hardware, que é o cérebro, vem com os bytes, aí começa a se misturar e ele vem todo decodificado, que é descodificado. Exato. Agora é decodificado. Ele vem todo descodificado, então fica aquela coisa meio embaralhada. Extremamente difícil. Então, por isso que a gente fala, mesmo nesse estado de percepção ampliada e de vivência espiritual, ainda passa pela realidade psíquica. Então, não necessariamente você vai ter uma percepção como se fosse um estado de vigília, vai utilizar linguagem simbólica. Até no estado de vigília também. Passa pela realidade psíquica. E isso é único. Então, agora, a gente estudar todos esses detalhes, esses mecanismos, aí nós teríamos que ler toda a série do André Luiz, nós teríamos que ler muitos livros psicológicos. Então, é um empreendimento fantástico, a gente tem que fazer.
Eu acho que quanto mais a gente lê, mais a gente estuda, fantástico. Mas aqui a Joana precisou fazer um recorte. Que aqui a gente quer entender, nesse momento, o que nós estamos falando para nós mesmos. Independentemente dessa vivência ou não extrasensorial. E aí, na sequência dos sonhos. Será uma conquista ideal o momento a partir do qual o indivíduo esteja consciente da sua realidade, pensando e agindo de forma lúcida, sem os bloqueios das ilusões, os véus dos medos, as sombras das frustrações que escondem essa realidade. Então esse é o lembrete do recurso poderoso que é o mundo onírico. Ao planejamento da experiência onírica sucederá uma forma de autossugestão. Aqui coloca-se uma tentativa de já solicitar a colaboração do inconsciente antes de dormirmos. Uma tentativa de, eu gostaria de... É algo válido, mas não podemos afirmar que é 100% de eficiência, 100% garantido, isso não existe. Mas nós podemos tentar essa autossugestão para ter um planejamento da experiência onírica. Sucederá uma forma de autossugestão, de enriquecimento, com uma breve leitura salutar, o exame de consciência, para libertar-se dos tóxicos dissolventes da ira, da amargura, do ressentimento, asserenando-se mediante oração, entregando-se à divina essência criadora. Prepararmos-nos para dormir deveria ser algo altamente sagrado, extremamente importante. Mas é muito difícil, porque no dia a dia, como o Edson trouxe, às vezes a gente está brigando, a briga está dentro de casa, aí vai ser complicado dormir, vai dormir de mau humor, vai dormir já irritado, com raiva, né? Tudo bem, você vai ter um diálogo interessante ali, que o inconsciente ele vai se manifestar, vai ser uma oportunidade. Mas vamos sacralizar esse momento, tentar pôr uma pausa, combinar com aqueles que compartilham a convivência no momento do sono. Olha, uma hora antes de dormir, não tem discussão. Uma hora antes de dormir não tem debate, não tem quem está certo, quem está errado, não tem resolução de conflitos do passado. A gente vai organizar um momento oportuno para fazer isso. Uma hora antes de dormir, vou ficar calmo, ou leitura, ou música, silêncio, meditação, serenidade, paz, um chakra. É até gostoso que a gente plasma uma imagem, né, disso. Né? A gente plasma uma imagem, já fica tão gostoso. Puxa, como seria? Por que a gente não fez isso? Né? A gente fala, poxa, tanto tempo já, tem uns 40, 50 anos, 30 anos, e a gente fez tão pouco. Nelson, eu recomendo que todo mundo leia questões 400 a 407, 408 do tá? Ele menciona lá dos sonos inteligentes. Perfeito. Tiveram sonos inteligentes aqueles que, ao desencarnar, têm um desprendimento mais facilitado. Ou seja, quer morrer bem? Durma bem. Porque o sono é uma experiência de quase morte. Totalmente associado. Você sai do corpo. Então você está um treinamento para a morte. Tá? Perfeito. Tiveram sonos inteligentes aqueles que conseguem se desprender de tudo. E para ter sonos inteligentes, para ter noites boas, você tem que ter um dia bom. Perfeito. Então faz as boas ações durante o dia, você vai ter um bom sono, tendo um bom sono você vai ter um bom desencarne. Não, é fantástico. Agora, aí eu estou sendo um pouco menos audacioso, mas a leitura é perfeita. Se ele não conseguir ter um dia bom, pelo menos uma hora antes de dormir. Seria fantástico. A leitura, a colocação foi precisa, cirúrgica, excelente recomendação. Agora, talvez no dia a dia, ainda pelas nossas condições, não está dando muito certo. Agora, levar uma discussão até a iminência do repouso, do sono, não faz sentido. E só para... Desculpa, eu estou claro, muito, né? Mas não, tem que... Lá na questão que eu não vou lembrar o número agora, eu acho que é 1025, sabe? Não, da resposta do conhece-te a ti mesmo, né? Certo. Fazer como eu fazia quando eu estava na Terra. Ao dormir, faça um balanço do seu dia, você fez tudo bem necessário, se fez um mal ainda que inconsciente, pede desculpa, perfeito, se programa para que amanhã você faça, então faz um balanço dessa noite, nessa hora do chá que você falou aí. Perfeito. Só que para isso a gente precisa de paz.
Mínimo. Não estou falando daquela paz plena, mas pelo menos uma ausência de discussão, uma ausência de debate. Aí ficam aquelas notícias na televisão incomodando, e por que isso, por que aquilo, porque está tudo acabado, porque nós vamos morrer, porque está tudo... Tá, talvez isso aconteça, infelizmente a gente vai ter que lutar para isso não acontecer, claro. Mas uma hora antes de dormir, ou a gente vai direto para a luta então, que aí eu preciso mudar, é uma coisa iminente, ou eu vou cuidar do meu repouso, é mais sensato. E eu estou tentando fazer isso. Uma hora tá difícil, mas se eu conseguir uma hora, a gente vai tentando 2, 3 horas de dormir e falar, olha, então eu já acordei, vou ter que me preparar tantas horas antes de dormir. Aí o dia todo uma preparação, isso é fantástico. Eu acho que quando eu dormir era muito, eu em casa não tenho televisão no quarto. Não tenho. Isso também seria uma boa sugestão. Claro. Eu sempre também valorizei o meu sono, sabe? Então é primordial a gente, né? Sim. Tem uma cabeça, tem que ser equilibrada. Então, assim, eu nunca tive, tem sido falta. Eu gosto mesmo do carinho, sabe? Sim, isso é fantástico. Você vai se acalmando, se tranquilizando. Agora, perceba hoje as pessoas, muitas pessoas precisam tomar remédio para ter um sono minimamente digno. A primeira coisa que se afeta quando você sente a depressão, a tristeza, ou a ansiedade, a insegurança, o conflito, vai afetar o quê? Tem toda a dinâmica corporal, mas afeta o seu sono. Você não vai conseguir dormir, ou você tem um sono que não é reparador, é muito longo, é letárgico. Então afeta justamente um momento preciosíssimo, extremamente importante para a nossa saúde psíquica, para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar, que é o sono. E pior do que ter a televisão no quarto, é ter a televisão no quarto ligada enquanto você dorme. Aí não é ter no quarto, porque ali é a sua estrutura, ok, tranquilo. Mas pelo menos não durma com a televisão ligada, porque aquilo pode atrapalhar o processo. Algumas vezes durante a reprogramação, ocorrem as invasões das ideias hábitos, aquilo que é constante, alimentamos por muitos anos, quiçá vidas, interferindo negativamente e desviando o centro de atenção que se quer preservar. Amorosamente, deve-se retornar ao pensamento inicial. Isso é interessante, né? Amorosamente, houve um desvio aqui, lembrei da mágoa, da dor, tranquilo, ok, em paz, retorne para o pensamento preparatório para o seu desenvolvimento, amorosamente. Até criar novos padrões de conduta mental, que se estabelecem naturais, fomentando o equilíbrio psíquico e emocional. Porque, veja, quando nós tivemos um bom dia, isso que é um pouco paradoxal, né? Quando nós tivemos um bom dia, é mais provável que a gente consiga fazer essa rotina de dormir. Quando a gente teve um mau dia, é menos provável que a gente consiga essa rotina de dormir, que era justamente quando a gente estava mais precisando. E aí a gente já não teve um dia bom, conflito, já chega, já discute, aí você precisa se distrair. Aí você substitui a sua preparação, o seu momento de autocuidado, por uma necessidade de fuga e de distração. Aí nós recorremos a outro subterfúgio. Então é aí que é a nossa, com amorosidade, mas também com assertividade e comando, é justamente no momento em que nós não estamos bem, a gente mais precisa investir nessa rotina de autocuidado. Aí a gente precisa dar essa atenção à nossa própria resistência psíquica. Bom, vamos finalizar por aqui para não avançar o tempo, e a gente fica com o capítulo 8, Sicários da Alma, também muito interessante. Lá a gente vai falar do passado, do futuro, para o nosso